Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre sempre seja louvado. Neste quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial das Orações pelas Vocações também. Eu venho participar com vocês nesta manhã e partilhar um pouquinho do meu testemunho vocacional. Tentarei ser bem breve, mas colocando pontos essenciais nessa minha caminhada, que começou lá quando eu era novo, quando eu tinha 8 para 9 anos. Na minha família, as pessoas não tinham muito costume de participar das missas. As poucas vezes que eu vinha, era com vizinhos, com tias, primos, mas todo final de ano, na minha rua, tinha a novena de Natal. E eu tenho uma vizinha muito bacana, muito especial, chamada Dona Helena, que me levava para essas novenas junto com os seus netos, né? E nessa novena a gente participava, a gente lia, e era um momento muito bacana. E eu hoje compreendo que ali as sementes já estavam sendo lançadas em meu coração, e ali já estava sendo preparada. Depois disso, eu também comecei a fazer a catequese. Comecei a fazer por incentivos de vizinhos também. E a catequese foi um tempo tão bacana na minha vida, onde eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre a vida de Deus, mais sobre os seus ensinamentos. Confesso que na catequese eu dei um pouco de trabalho, fazia muitas perguntas, era muito curioso. Mas graças a Deus, as minhas catequistas, a Ana, a catequista Yara, foram muito atenciosas e me ajudaram bastante nesta caminhada. Depois que eu fiz a primeira comunhão, entre 11 e 12 anos, me deu a vontade de participar dos coroinhas. Ser coroinha para mim era uma graça tamanha. Foi nessa época, que ainda estava aqui o padre Geraldo, né, Magela, ele me acolheu tão bem e eu comecei a participar ativamente das missas, a servir. Depois de um tempo, chegou o padre Rogério. Continuei sendo coroinha e depois de um tempo ele me convidou para ser coordenador dos coroinhas. Foi um susto, né, porque eu não sabia dessa capacidade que eu tinha, mas ele acreditou e me convenceu. E foi outra experiência maravilhosa, poder ajudar os meninos. E nessa coordenação, eu estive mais perto ali das missas, comecei a pesquisar mais, a saber sobre as celebrações, as coisas da nossa amada igreja. Depois disso, veio a Crisma. A Crisma foi um marco na minha vida. Tive a oportunidade de ter como catequista o Eustáquio e pegar uma crisma em mudança, uma crisma que queria se inovar, que queria tocar o coração dos jovens. E foi na crisma que eu tive a minha primeira experiência com Deus, por meio dos retiros, por meio dos encontros. E aí foi um momento também especial. E nisso eu estava cada vez mais me envolvendo com as coisas de Deus. Depois disso, fiz o EJC, que foi outro momento marcante. Nesse foi um reencontro com aquele Deus maravilhoso que eu tinha conhecido na Crisma. Foi um movimento que me deu possibilidades de conhecer mais, de trabalhar junto com as juventudes. Nesse meio tempo também, fui catequista de Crisma, participei do teatro da nossa paróquia, participei do grupo de dança e cada vez mais me envolvendo com as coisas de Deus. Na época do padre Edecildo, fui convidado para ser ministro da Eucaristia. Era aquilo que faltava para me conhecer, para mim saber dessa missão tão especial na qual a nossa igreja exerce para com os doentes. Nas visitas nas quais eu fazia a casa de doentes, as primeiras com o senhor Paulo, que é um grande exemplo para mim, senhor Paulo Paz, um grande exemplo de zelo, de carinho e de amor pela Eucaristia. Nessas visitas, eu fui conhecendo pessoas sedentas da palavra de Deus, sedentas do corpo de Cristo. E ali eu fui percebendo a missão que um sacerdote exerce, a missão que a nossa igreja exerce, tanto que é para todos, mas principalmente para esses que estão doentes e os mais pobres e necessitados. Sendo ministro, o amor, eu comecei a ser provocado ali por aquela vontade de buscar águas mais profundas. Mas eu brigava muito com Deus, não queria ser padre, já tinha decidido que eu queria casar e ter filhos. Porém, aquele vazio sempre continuava, aquele incômodo no meu coração. Cheguei a namorar bastante, a curtir a vida, mas nada tampava, né? Nada supria esse vazio no meu coração.
até que eu comecei a ficar muito incomodado com isso, e tendo a chance de ter na nossa paróquia o padre Nivaldo, que era reitor do seminário de Belo Horizonte, tive a coragem de conversar com ele, de falar com ele sobre os meus incômodos, né, sobre esse chamado, que eu não tinha certeza se era, mas que eu estava disposto a verificar. E o padre Nivaldo, com toda a atenção, toda a paciência, me acolheu, me indicou fazer um ano de encontros vocacionais no seminário de Belo Horizonte. E assim ocorreu. E nesses encontros eu fui compreendendo esse caminho, eu fui vendo, né, que o ser padre é bem complexo, é bem desafiador, mas também é cheio da graça de Deus, não é? Então, assim, hoje estou no seminário, estou no 3º ano de teologia, nessa etapa onde nós somos convidados a nos configurar a Jesus, o bom pastor. E sou muito grato, né? Estou nesse período de verificação e, se Deus quiser, quero sim ser ordenado e servir a nossa igreja. Continuo contando com as orações de cada um de vocês. Saibam que são elas que nos dão a força, que não nos deixa desistir. Continue rezando por mim, pelos nossos irmãos aqui do Seminário de Sobral, pelos meus irmãos do Seminário de Belo Horizonte. Hoje somos em torno de 60 jovens buscando este caminho, verificando a nossa vocação. Então reze sempre por nós. Na PUC também temos vários seminaristas de Minas Gerais, do Nordeste, de vários lugares, buscando esse discernimento, este caminho. E a gente conta sempre com as orações de vocês. Agradeço imensamente ao Padre Marcos por essa oportunidade de partilhar um pouco da minha vocação, que nasceu aqui, na Paróquia São João Bosco, nesse jeito Dom Bosco de ser. Sou muito grato, carrego todos no meu coração, porque eu consegui, eu entendi, eu sou igreja através da Paróquia Dom Bosco. Muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.